aí, galera, mais um QG Resolve. Hoje, refletindo um pouquinho sobre a relação entre a modalidade oral e a modalidade escrita da língua, tá bom? Com uma questão do Enem de 2010. Vamos a ela. Então, é uma questão que traz, logo de início, o texto para reflexão, é um quadrinho, né? Então, diz aqui, ó, Buda não escreveu nenhuma palavra, Sócrates não escreveu nenhum livro, Cristo não escreveu nenhuma frase. Os discípulos de Buda registraram seus sermões em dezenas de sutras e o budismo foi fundado. Platão divulgou as palavras de Sócrates em vários diálogos e praticamente fundou a filosofia ocidental. Os apóstolos escreveram os evangelhos e várias cartas. E surgiu o cristianismo. Não é? Então, esse é o texto para reflexão. Tá? E aí nós temos o enunciado e as alternativas. O enunciado diz o seguinte: considerando a relação entre os usos oral e escrito da língua tratada no texto, o que a gente verifica? Que a escrita, pessoal, a escrita modifica as ideias e intenções daqueles que tiveram seus textos registrados por outros. O texto não me dá pistas para isso, não é? O texto só me diz, nessa segunda linha daqui, que outras pessoas é que divulgaram as ideias desses primeiros citados, né? O Buda, o Sócrates e o Cristo, tá bom? Então, o texto não me dá margem para essa interpretação, para esta compreensão. Letra A, incorreta. Então, a escrita, o texto me permite dizer, né, que a escrita permite, com mais facilidade, a propagação e a permanência de ideias ao longo do tempo? Provavelmente sim. Essa permanência das ideias, a propagação dessas ideias, principalmente aqui, ó, ao longo do tempo, a escrita permite com mais facilidade, porque a oralidade de um para o outro, de uma geração para outra, ela pode se perder muito, a escrita se perde, né? Imagina a oralidade, imagina o texto oral, passando de uma geração a outra. Letra C, a escrita figura como um modo comunicativo superior ao da oralidade, não foi isso não. O texto não dá margem a isso. E muito cuidado com esse tipo de afirmação. Tá? Nós temos duas modalidades diferentes, a escrita e a oralidade. São diferentes, mas a gente precisa olhar para isso num contínuo e a gente precisa olhar principalmente para os gêneros textuais. E não sair generalizando a escrita com algumas características ou a oralidade com outras características. Muito cuidado com as dicotomias. Então, a escrita leva as pessoas a desacreditarem nos fatos narrados por meio da oralidade. É justamente o contrário, né? Trouxe uma credibilidade, tá certo? Então, de fato, a letra D está errada. E a letra E tem seu surgimento concomitantemente ao da oralidade. O texto não diz isso e quem estudou um pouco a história sabe que não foi assim que aconteceu na história da humanidade. Letra B é a resposta correta. Pessoal, vem comigo. Eu espero que você tenha gostado da resolução dessa questão. Questão interessante que trata de oralidade e de escrita a partir de uma tira, tá? É uma questão muito legal. Esse assunto é recorrente no Enem. Pode ter certeza, Enem 2014 vai ter alguma questão que vai trazer reflexão sobre oralidade escrita, sobre você não perceber, não olhar para o texto oral, o texto escrito de forma dicotômica, né? Para que você perceba isso num contínuo, para que você olhe muito mais para os gêneros textuais. Esse gênero textual se aproxima mais da oralidade, se aproxima mais da escrita. Qual a função da escrita na nossa sociedade? Qual a função da oralidade na nossa sociedade? Então, essas são questões que podem estar presentes lá no Enem. Com certeza estarão. Tá? Então, acessem o nosso site www.enem.com.br e acompanhem sempre as nossas aulas. Acessem lá o nosso curso intensivo e fica com a gente, tá? Fica ligado aí. Até a próxima.